Nos tempos antigos, havia um jovem nobre chamado Fu Ling. Por alguma razão desconhecida, Fu Ling foi punido pelo rei e forçado a uma situação sem saída. Sabendo de seu destino com antecedência, Fu Ling confiou um pergaminho a um servo chamado Xiao Han, instruindo-o a levá-lo e partir. Xiao Han sabia que aquilo era uma relíquia preciosa da família de Fu Ling, mas como Fu Ling a havia dado a ele, não teve escolha senão fugir, mudar de nome e suportar a humilhação para sobreviver. O rei certamente erradicaria toda a linhagem de Fu Ling, mas se um dia o pergaminho fosse inesperadamente descoberto por alguém, Xiao Han tinha a obrigação de guiar e liderar essa pessoa a herdar a vontade de Fu Ling e completar a missão inacabada que o próprio Fu Ling não pôde realizar. Fu Ling lamentou ter feito Xiao Han testemunhar este evento trágico, mas acreditava que Xiao Han cumpriria a tarefa que ele lhe havia confiado. Ele ainda não havia descoberto completamente a verdade do mundo, por isso queria deixar seu legado para que as gerações futuras continuassem seu caminho inacabado. O tempo passou, e a história se deslocou para um lago onde um barqueiro remava no meio da água. Inesperadamente, esse barqueiro assassinou uma mulher no barco e depois jogou seu corpo no lago. Na margem, uma jovem chegou ao lago e um homem idoso informou-a que recentemente uma densa neblina estava cobrindo a área, tornando impossível para alguém continuar trabalhando como barqueiro. Apenas um único estudioso permaneceu para transportar pessoas. Logo depois, esse estudioso retornou ao cais e se apresentou como Di Sheng, dizendo que havia vindo para assumir o trabalho do barqueiro anterior. A jovem e algumas outras pessoas então embarcaram no barco para atravessar para o outro lado. O barco tinha uma variedade de doces e chá preparados para eles, permitindo-lhes comer e apreciar a paisagem enquanto esperavam para chegar à margem oposta. A jovem encontrou inesperadamente um jovem de cabelos loiros que devorava os doces vorazmente. Ao ver isso, ela lhe serviu uma xícara de chá e ele explicou que não tinha comido nada recentemente e estava com muita fome. Quando o barco partiu, a jovem, tendo sido convidada, também experimentou alguns bolos. O jovem então deu a ela um pedaço de doce para comer antes de se recostar para apreciar a vista. Não muito tempo depois, todos os passageiros no barco gradualmente adormeceram. No entanto, a jovem de repente acordou e perguntou a Di Sheng quão longe eles tinham viajado e se ele conseguia ver através da neblina densa. Di Sheng inesperadamente começou a contar-lhe uma história. Há muito tempo, havia um casal profundamente apaixonado, mas devido às diferenças de status social, os pais da moça a forçaram a terminar com o jovem, que era apenas um pobre estudioso. A separação forçada partiu o coração da jovem, levando-a a adoecer e falecer. Não muito tempo depois, quando o jovem soube da notícia, ficou devastado. Em seu luto, ele roubou o corpo dela e lamentou por ela todos os dias. Um dia, ele de repente viu sua figura no lago coberto de neblina. Reconhecendo-a como sua amada, ele tentou alcançá-la, mas a distância era muito grande, então ele só pôde ficar na margem e observá-la. Com o tempo, a distância entre eles foi diminuindo até que eles finalmente puderam ficar juntos. O jovem seguiu-a até o lago misterioso. No entanto, Di Sheng acreditava que o estudioso só conseguiu se reunir com sua amada porque sua própria força vital estava desaparecendo, permitindo que eles se encontrassem assim que sua vida terminasse. O jovem de cabelos louros, tendo despertado neste ponto, acusou Di Sheng de tentar o oposto, usando as vidas dos vivos para criar uma ponte entre os reinos dos mortos e dos vivos. Ele expôs o truque de Di Sheng de drogar os bolos e zombou da ideia de um truque tão barato enganá-lo. Naquele momento, outra pessoa chegou, conduzindo um barco mais perto. Ele descartou a história de Di Sheng como nada mais que palavras enganosas destinadas a iludir os outros. Na realidade, afirmou ele, o estudioso na história era apenas um louco que, sobrecarregado pela saudade do seu amor perdido, simplesmente pulou no lago e se afogou. Di Sheng se recusou a acreditar nisso e insistiu que tinha visto o espírito de sua amada. Ele declarou que apenas mais alguns sacrifícios seriam suficientes. Sem hesitar, o homem que empunhava uma espada avançou imediatamente e matou Di Sheng, enviando-o para a vida após a morte para se reunir com sua amada, exatamente como ele desejava. O jovem de cabelos loiros então perguntou por que o espadachim havia agido de forma tão implacável. O homem respondeu que Di Sheng havia cometido assassinato e, portanto, merecia ser punido com a morte. Depois ele convidou o jovem de cabelos loiros para acompanhá-lo, mas o jovem recusou. A névoa sobre o lago então se dissipou completamente enquanto a jovem se perguntava quem entre eles havia dito a verdade. O jovem comentou que os céus muitas vezes não revelam toda a verdade aos mortais e que, às vezes, isso pode ser considerado uma misericórdia. Naquela noite, o jovem foi encontrar um conhecido na cidade. Foi revelado que seu nome era Yang Yao, enquanto o outro homem era Yan An. Nos últimos 2 anos, Yang Yao vinha comendo de graça na casa de Yan An. Então Yan An decidiu que hoje ele não iria oferecer uma refeição a Yang Yao.
Yang Yao então perguntou sobre a jovem que observava Yan An secretamente de longe, e Yan An afirmou que ela o seguia há bastante tempo, mas ele não tinha conseguido se aproximar dela. Como ele não podia mais se aproveitar, Yang Yao foi embora, apenas para ser inesperadamente abordado pela jovem. Ela perguntou a Yang Yao o nome de Yan An e disse que tinha algo a discutir com ele, mas Yang Yao lhe disse que Yan An não era alguém facilmente acessível. De repente, demônios apareceram e atacaram Yan An, levando-o a retaliar imediatamente. A jovem então percebeu que os demônios estavam sendo atraídos para a lanterna que Yan An segurava e correu em direção a ele. Yan An, pego de surpresa por sua abordagem repentina, deixou a lanterna cair nas mãos dela. Como esperado, os demônios foram atraídos pela lanterna e começaram a perseguir a jovem. Yan An rapidamente instruiu Yang Yao a cuidar dela, enquanto ele montava uma formação. Yan An prosseguiu para estabelecer um arranjo mágico, enquanto Yang Yao desenrolava um pergaminho e começava a desenhar. Ele então fez a jovem desaparecer pouco antes de Yan An lançar seu feitiço, invocando um corvo que voou rapidamente e aniquilou os demônios. Yan Yan então perguntou para onde a jovem havia ido, ao que Yang Yao respondeu que a havia selado dentro do pergaminho. Ele instou Yan Yan a pelo menos ouvir o que ela tinha a dizer e, se possível, aceitá-la como serva, já que ele era um caçador de demônios ocupado. No entanto, Yan Yan se considerava uma existência venenosa e não poderia permitir que alguém ficasse ao seu lado por muito tempo. Yang Yao simplesmente queria que ele ouvisse a jovem. Yan Yan então colocou 2 gotas de sangue na pintura, libertando a jovem. Ela ficou exultante ao finalmente conhecer Yan Yan pessoalmente. Quando ele perguntou o nome dela, ela respondeu que alguém como ele não deveria se incomodar em saber o nome de alguém que não voltaria. Ela apenas queria agradecê-lo antes de se transformar em uma pequena taça de vinho. Yan Yan de repente se lembrou que anos atrás, durante uma viagem de trabalho, ele tinha encontrado uma jovem falecida à beira da estrada. Ele a enterrou e colocou exatamente essa taça de vinho sobre seu túmulo. Parecia que ela havia retornado apenas para expressar sua gratidão. Yang Yao percebeu que tinha aprendido algo hoje. O anseio dos vivos pelos mortos leva à decadência, enquanto o anseio dos mortos pelos vivos permite-lhes florescer. Yang Yao então convidou Yan Yan para uma refeição, mas Yan Yan sabia muito bem que acabaria por ser ele a pagar. Na manhã seguinte, Yan Yan teve visitantes inesperados. Essas pessoas não pareciam comuns, pois vieram comprar uma quantidade significativa de vinho de sua casa. Depois que a jovem de cabelos brancos pegou o vinho, a jovem de cabelos pretos decidiu ficar com alguns de seus acompanhantes por um tempo. A mulher de cabelos brancos disse a ela que podia fazer o que quisesse, desde que não causasse problemas para o mestre deles. Assim que eles saíram, Yan Yan de repente percebeu que alguém nas proximidades estava observando-o, mas ele não deu muita atenção e voltou para dentro. Yang Yao então chegou inesperadamente novamente, afirmando que tinha vindo para parabenizar Yan Yan. Já que Yan Yan havia feito fortuna vendendo um único jarro de vinho no dia anterior, e agora tinha vendido 10 vezes mais, ele estava certamente prestes a se tornar rico. Passando para o tópico principal. Yang Yao perguntou se Yan Yan conhecia a origem dessas pessoas, já que estavam gastando dinheiro extravagantemente e claramente não eram indivíduos comuns. Yan Yan não tinha certeza absoluta, mas supôs que estavam associados a alguém chamado Jin Tian. Yang Yao acreditava que essas pessoas eram extremamente ostentosas. Cultivadores comuns geralmente se vestiam modestamente, porém esses indivíduos estavam adornados com ouro, prata e roupas luxuosas. Depois de algum devagar, Yang Yao finalmente chegou ao seu verdadeiro propósito, pedindo dinheiro a Yan Yan. Ele foi imediatamente expulso de casa. Vagando pelo mercado sem nada para comer, Yang Yao sentiu-se desanimado. Ele então se voltou para a jovem chamada Xuan Kai, perguntando se havia uma maneira de ele retornar ao reino espiritual para restaurar sua força sempre que estivesse com fome, em vez de ter que encontrar comida como um humano comum. Shenkai era originalmente um demônio e estava trabalhando para Yan Yan. Ela também era bastante silenciosa. Yang Yao então notou inesperadamente a garota de cabelos pretos da manhã que tinha vindo comprar vinho, junto com várias outras pessoas que estavam pregando doutrinas e promovendo seu Jintian neste lugar. Ele achava a exibição deles excessivamente ostentosa. Depois percebeu que as pessoas ao redor estavam desconfiadas e os consideravam farsantes. No entanto, logo depois, um homem levou seu pai até a garota de cabelos pretos pedindo sua ajuda. Yang Yao percebeu que era uma encenação e que o pai e o filho faziam parte do esquema da garota. A garota então afirmou que o pai estava sendo atormentado por demônios e tirou um talismã Jintian para realizar um ritual. O talismã rapidamente ficou vermelho e explodiu em chamas, e o pai imediatamente se recuperou, fazendo os aldeões ao redor acreditarem nela sem questionar. Yang Yao ficou surpreso de que um cenário tão artificial ainda pudesse conquistar a confiança das pessoas.
Como resultado, os aldeões apressaram-se ansiosamente para comprar os talismãs para proteger suas casas da má sorte. De repente, um jovem pobre se aproximou, implorando a garota de cabelos negros para tratar seu pai, que não conseguia andar há vários dias. Enquanto era arrastada, ela perguntou se o garoto tinha dinheiro para pagar. Ela ofereceu a ele o preço mais baixo que os aldeões haviam pago por um talismã, mas o garoto não tinha dinheiro. Yan Yao então interveio e decidiu pagar em nome do garoto. Como ele também não tinha dinheiro, planejou usar o vinho de Yan Yan como pagamento. Os três então partiram em direção à casa do menino. A menina se perguntou por que Yang Yao estava o seguindo, e ele respondeu que precisava observar o processo de tratamento. Ele também perguntou o que o pai do menino fazia para viver. O menino respondeu que ele e seu pai eram simples agricultores, levando Yang Yao a suspeitar que o pai havia contraído uma doença do solo. A casa deles era originalmente uma mansão abandonada que pertencia a uma família rica, então eles se mudaram para lá temporariamente. Ao chegar, Yang Yao subitamente levantou o garoto em uma árvore, instruindo-o a ficar ali e não entrar na casa. Assim que entrou e viu o pai do garoto, Yang Yao perguntou à garota se ela conseguia ver a entidade lá dentro. Ela apenas conseguia senti-la, mas não a via claramente, pois não era noite. Yang Yao então perguntou se ela sabia como usar o vinho de Yan Yan, jogando para ela uma garrafa dele para ajudar a perceber a presença assombrando a casa. Era uma estátua de pedra. Yang Yao especulou que famílias ricas frequentemente colocavam estátuas de pedra para proteger suas casas. Mesmo que a família já tivesse partido há muito tempo, a estátua guardiã permaneceu para cumprir seu dever. Parecia que o pai do menino a havia desenterrado acidentalmente, levando à sua aflição. A garota queria a assistência de Yang Yao em vez de suas intermináveis explicações, mas ele afirmou que só queria ver como um discípulo de Jin Tian lidaria com um problema tão pequeno. Relutante em deixar um discípulo de Jin Tian ser visto como incompetente, a garota pegou um talismã para atacar a estátua de pedra. No entanto, a estátua soltou um rugido e a lançou para longe. Quando estava prestes a esmagá-la, Yang Yao usou seu pergaminho para absorver a estátua de pedra, revertendo-a à sua forma original. Ele disse a ela que simplesmente enterrá-la seria suficiente para ganhar mérito. Ela percebeu que tinha sido completamente ineficaz e reconheceu sua grande habilidade. Ela então pediu para saber sua verdadeira identidade, mas ele apenas alegou ser um viajante errante sem importância. Ela o convidou a se juntar ao Jin Tian sob seu comando para que ele não precisasse mais vagar pelo mundo. Ela acreditava que com seu talento, ele poderia ganhar fama e fortuna. No entanto, ele recusou-se a enganar as pessoas por dinheiro. A garota ficou zangada, argumentando que se ele dissesse a verdade, as pessoas o veriam apenas como um estranho ou um monstro. Yang Yao tinha que saber como o mundo era injusto com pessoas como eles. Somente pessoas como eles podiam ver demônios, enquanto pessoas comuns não podiam. Por causa disso, as pessoas comuns não acreditavam nas palavras daqueles com habilidades especiais. Elas só confiavam no que viam e no que acreditavam, enquanto aqueles com habilidades especiais eram desprezados e ostracizados. E ainda assim, pessoas como eles ainda tinham que proteger os humanos. O que dava aos humanos o direito de fazê-los suportar tal injustiça? Ela afirmou que Jin Tian foi quem recuperou a justiça para pessoas como ela. Então ela aceitou ter que mentir se necessário, mas Yang Yao não concordava com isso. Ele acreditava que enquanto seguisse seus próprios princípios, isso bastava. Não havia necessidade de obedecer aos princípios do céu e da terra. Mais tarde, eles encontraram a garota que havia estado observando Yan, e seu nome era Dilei. Ela inesperadamente procurou Yan An e pediu para se tornar sua discípula, mas Yan An recusou. Dilei então lembrou Yan An de quanto sofrimento e dificuldade sua mãe havia suportado por causa do mundo. Ela não podia aceitar que sua mãe tivesse que permanecer sozinha pelo resto da vida, sem poder mudar nada. No entanto, Yan An acreditava que a natureza já havia decidido tudo, e ninguém poderia ir contra isso. O que foi perdido nunca poderia ser mudado. Naquela noite, Dilei ordenou que seu irmão mais novo roubasse um jarro de vinho de Yan An para ajudá-la a se reunir com a mãe. Quando Yan An inspecionou o armazenamento de vinho naquela noite, ele descobriu o que havia acontecido. Dilei e seu irmão levaram o jarro para um local ritual. Depois de colocar os talismãs nas posições necessárias, ela derramou o vinho sobre a formação ritual, criando uma esfera luminosa. Ela então fez o orbe absorver os talismãs, transformando-o em uma bola de fogo. Seu irmão reconheceu como sendo a magia de sua mãe, embora ela nunca os tivesse ensinado. Naturalmente, Dilei havia aprendido secretamente, e agora ela queria encontrar sua mãe novamente para perguntar sobre suas questões não resolvidas. Ela então entregou o restante do ritual ao irmão mais novo, seguindo as instruções que a mãe deles havia passado para ele. Não muito tempo depois, Dilei de repente correu para Yan An em busca de ajuda. Yan An percebeu que o vinho roubado havia causado algum tipo de desastre. Yang Yao, que estava dormindo no telhado próximo, também ouviu a confusão.
Gilei admitiu ter roubado o vinho, mas implorou a Yan'an para ajudar seu irmão, pois ele era inocente e não tinha participação em seu erro. Yan'an saiu, não para abandoná-la, mas para ajuda. No caminho, ele perguntou qual era seu verdadeiro objetivo. Ela confessou que só queria ver sua mãe mais uma vez. No entanto, Yan'an disse a ela que os mortos estavam mortos e os vivos tinham que continuar, mas Gilei não estava disposta a aceitar isso. Ela tinha ouvido dizer que sua mãe era incrivelmente bonita e tinha olhos gentis. Ainda assim, por causa de uma única traição, sua mãe havia mudado drasticamente, vivendo para sempre em solidão com um coração tão frio quanto cinzas. Yan'an disse que nada nunca vai do jeito que se deseja, então o que estava no passado deve permanecer no passado. Quando chegaram ao local do ritual, Yan'an ficou surpreso que as duas crianças tivessem conseguido fazer tanto. Ele então viu o espírito vingativo da mãe deles e imediatamente atacou para afastá-la do irmão mais novo. No entanto, ela se recuperou rapidamente e começou a revidar contra Yan'an. Ele disse a Gilei para levar o irmão e sair, mas ela de repente se voltou contra ele, pegando um martelo e golpeando a formação ritualística. O impacto criou uma reverberação que fez tanto o espírito vingativo quanto o irmão sofrerem fortes dores de cabeça. Em seguida, ela declarou que nunca realmente se importou com o irmão. Ela acreditava que ele não era digno de ser filho da mãe deles, então o usaria como sacrifício, porque ela reverenciava e adorava profundamente a mãe deles, estava disposta a fazer qualquer coisa para restaurar a honra que a mãe considerava preciosa. Ela então bateu repetidamente no tambor, tornando as reverberações ainda mais intensas. Yan'an tentou carregar o irmão para fora da formação ritual, mas ele também estava preso dentro. Após as batidas implacáveis do tambor, o espírito vingativo da mãe deles desapareceu de repente. Gilei então culpou Yan'an pelo desaparecimento da mãe, levando o irmão a uma raiva incontrolável, fazendo com que ele atacasse Yan'an. O irmão mais novo inesperadamente conjurou vinhas para amarrar Yan'an firmemente, e Gilei até tentou persuadi-lo a sacar sua espada para acabar com Yan'an. O irmão avançou e esfaqueou Yan'an. Yan'an tentou avisá-los que seu sangue era venenoso, mas claro, Gilei já sabia disso, ela queria que seu irmão também perecesse. O veneno no sangue de Yan'an retaliou, e o sangue que espirrou no irmão mais novo causou-lhe dor imensa. Yan'an então desabou, seu sangue escorrendo e preenchendo a formação ritual. A formação foi então ativada, forçando Yangiao a correr. Ele rapidamente chamou Shuankai e disse para ela destruir certas partes da formação. No entanto, Yan'an tentou desesperadamente avisar Yangiao para não se aproximar mais. Enquanto isso, encontramos o renomado Jin Tian. Ele tinha vindo visitar um monge chamado Senhor, Shan. Após trocar algumas gentilezas com o Senhor, Shan, ele entrou para cumprimentar um oficial lá dentro. Jin Tian comentou que, a partir de agora, eles trabalhariam sob o Tribunal Imperial, então deveriam cuidar uns dos outros. Mas quando Jin Tian entrou, o Sr. Shan sorriu e comentou que ele não era nada mais do que um macaco vestindo um chapéu de humano. E mais cedo ou mais tarde, ele lhe mostraria o que era a verdadeira fortuna. Enquanto isso, Yangiao havia levado Yan'an para um lugar seguro. Quando Yan'an recuperou a consciência, ele perguntou onde estavam e há quanto tempo estava inconsciente. Yongyao disse a ele que ele tinha estado inconsciente apenas por um curto período, e que este lugar parecia estar debaixo do altar com um corredor à frente. Quando Yongyao tentou ajudar Yan'an a se mover, Yan'an o avisou para não tocar em seu sangue venenoso. No entanto, Yongyao brincou que talvez ele tivesse uma constituição peculiar que pudesse resistir ao veneno. Yan'an insistiu que ninguém poderia suportar o seu sangue. Ele então contou a Yongyao sobre uma famosa curandeira da geração anterior, de quem Yongyao já tinha ouvido falar. Ela tinha passado a vida ajudando inúmeras pessoas e tinha prometido curar o sangue venenoso de Yan'an. Mas no fim, nem mesmo ela conseguiu resistir ao veneno e faleceu inesperadamente. Aquela curandeira era a mãe de Yan'an. Por causa disso, Yan'an acreditava que nunca poderia entrar em contato com pessoas comuns. Yongyao só pôde suspirar e então desenrolou um pergaminho especial envolvendo Yan'an nele. Ele explicou que este pergaminho era a prova d'água e a prova de fogo, então ele poderia carregar Yan'an sem se preocupar em tocar o sangue dele. Enquanto Yongyao carregava Yan'an, ele perguntou sobre as duas crianças de antes. Yan'an explicou que eles eram filhos de uma certa senhora e tinham herdado alguns dos talentos da mãe. Essa senhora tinha sido uma renomada exterminadora de demônios, mas como isso foi há 30 anos, Yongyao provavelmente nunca tinha ouvido falar dela. Os dois eventualmente descobriram uma porta enorme. Quando Yongyao empurrou, ela inesperadamente abriu. No entanto, ao entrarem, tropeçaram no limiar alto e caíram. Yan'an examinou os murais nas paredes enquanto Yongyao notou uma espada maciça presa por correntes. Curioso sobre o que Yan'an estava fazendo, Yongyao olhou para ele e viu-o encarando atentamente os murais, parecendo bastante surpreso.
Yong-Yao então correu para examinar os murais ele mesmo e encontrou inscrições afirmando que essas pinturas representavam os 12 generais do clã Yin Yuan. Yan parecia reconhecer esses nomes e achou difícil acreditar no que estava vendo. Ele ficou tão surpreso que pediu a Yong-Yao para ajudá-lo a sair pela entrada principal. Quando saíram, ficaram chocados ao descobrir que era o mesmo altar da noite anterior. No entanto, em vez de estar em ruínas, tinha sido completamente restaurado à sua grandeza original. Yong-Yao se recusou a acreditar que fosse uma ilusão, porque tudo parecia muito real. Embora Yan'an soubesse que não era uma ilusão, ele não podia aceitar que esse lugar fosse real, já que o clã Yin Yuan havia desaparecido sem deixar rastro nos tempos antigos. De repente, uma mulher apareceu. Ela era a mãe de Delay, Lady Fuling. Ela reconheceu Yan'an e, ao ver suas feridas, ofereceu-se para tratá-lo. Ela também perguntou sobre Yong-Yao, ao que Yan'an o apresentou como um amigo. Enquanto caminhavam, Yong-Yao maravilhava-se com o quanto as ruínas da noite anterior tinham sido tão magníficas. Ele também se perguntava como Fuling conhecia Yan'an. Yan'an explicou que a havia visitado com seu pai quando tinha 5 anos. Ainda assim, de alguma forma, ela ainda o reconheceu após todos esses anos. Yong-Yao também achou difícil acreditar que Fuling, apesar de ter 2 filhos, ainda parecia tão jovem. Yan'an só podia aceitar as coisas como vinham. Fuling então convocou um grande número de médicos para tratar Yan'an. Ele os alertou sobre seu sangue venenoso, temendo que isso os prejudicasse. Fuling instruiu aqueles que eram experientes e conheciam a condição de Yan'an a ficarem, enquanto os outros foram convidados a esperar do lado de fora. 3 médicos permaneceram, assegurando a Yan'an que estavam bem cientes da natureza de seu sangue e teriam cuidado para não cometer erros que o forçassem a machucá-los involuntariamente. Eles tomaram todas as precauções necessárias para evitar o contato direto com seu sangue. Depois que tudo foi resolvido, eles se despediram, permitindo que Yan'an descansasse e se recuperasse. Algum tempo depois, enquanto Yan'an se recuperava, uma empregada chegou de repente, levando Yong-Yao a sair e investigar. A empregada relatou que alguém havia entregado uma carta para Yan'an. O remetente era uma jovem da mesma idade dela, carregando uma lanterna e com um sino no pé. No entanto, a carta estava em branco, deixando Yong-Yao intrigado sobre seu conteúdo. Mas Yan'an pediu para vê-la, e no momento em que a segurou, entendeu a mensagem. Era do pai dele. Yong-Yao então correu para fora para verificar a situação e ficou surpreso ao ver que tudo parecia diferente de como ele se lembrava. De repente, uma mulher idosa reconheceu que ele vinha da residência da senhora Fuling e assumiu que ele era um hóspede de honra dela. Ela também acreditava que ele era um exterminador de demônios, expressando profunda gratidão e atribuindo a paz da terra a pessoas como ele. Ela ofereceu-lhe alguns bolos como agradecimento. Ao ouvir isso, outros também decidiram oferecer-lhe comida para ganhar seu favor. Embora Yong-Yao não compreendesse totalmente a situação, ficou encantado por receber comida. Em breve, os habitantes da cidade o cercaram com presentes e, antes que percebesse, estavam lhe oferecendo mais do que podia carregar, até mesmo gado como vacas e cabras. Sobrecarregado e confuso, ele aceitou os presentes apenas para se assustar quando eles de repente se ajoelharam diante dele. Incapaz de lidar com a situação, ele fugiu apressadamente. Enquanto isso, Lady Fuling estava se preparando para um festival que se aproximava quando percebeu Zilei espiando em sua residência. Confundindo-a com uma menina sem teto, ela trouxe um pouco de comida para ela. Observando que Zilei não era daqui, ela perguntou seu nome e de onde vinha. Zilei, sentindo-se satisfeita só de ver sua mãe novamente, disse seu verdadeiro nome, mas escolheu agir como se fossem estranhas. Em outro lugar nas atuais ruínas, um homem conhecido como Senhor Olhos de Dinheiro havia chegado. Ele prometeu nunca esquecer as injustiças cometidas contra sua gente, o povo do clã Yin Yuan, e até mesmo contra o outrora grande Lord Fuling. Enquanto isso, Yong-Yao conseguiu escapar das pessoas da cidade excessivamente entusiasmadas e estava ofegante de exaustão. Enquanto receber presentes era agradável, algo parecia errado. As pessoas o haviam chamado de membro do clã Yin Yuan, o que o confundiu. Então, ao ouvir o som de água corrente por perto, ele saltou para um muro para investigar. Vendo apenas um pátio comum, ele fechou os olhos para focar em sua audição. De repente, percebeu imagens estranhas e pulou, apenas para cair diretamente na água. Emergindo da superfície, ele percebeu que a área em que havia caído era completamente diferente do que ele tinha visto antes. Enquanto explorava o lugar misterioso, ele se maravilhava com sua existência. Ao mesmo tempo, Yan'an havia se recuperado o suficiente para caminhar, e estava olhando para o céu quando Yong-Yao retornou. Curioso, Yong-Yao perguntou o que ele estava fazendo. Yan'an explicou que estava tentando invocar seu pássaro, mas ele não aparecia. Embora o pássaro fosse dele, ele nunca chegou a criá-lo. Yong-Yao brincou que qualquer criatura capaz de formar um vínculo com Yan'an deve ter uma habilidade extraordinária para entendê-lo.
Ele perguntou o nome do pássaro, mas Yan-an admitiu que nunca tinha dado um nome a ele. Yongyao argumentou que até criaturas como a besta espiritual, Xuankai, tinham nomes, então todo ser deveria ter um. Mudando de assunto, Yan-an queria que Yongyao visse algo. Ele propositalmente cortou a própria mão, levando Yongyao a repreendê-lo por criar mais ferimentos. No entanto, Yan-an queria mostrar-lhe que, estranhamente, seu sangue já não murchava coisas vivas como plantas. Yongyao presumiu que o veneno de Yan-an tinha desaparecido e estendeu a mão para tocá-lo. Mas Yan-an o deteve, recusando-se a deixá-lo correr um risco tão imprudente. Então, Yongyao mostrou algo divertido para Yan-an. Ele fez com que ele caísse direto no mesmo lago que ele havia descoberto antes. Yan-an ficou chocado ao ver que um simples pátio havia se transformado em um corpo de água. Yongyao explicou que nadar de volta em uma direção os levaria ao local original, mas havia outro caminho a explorar. Curiosos, eles seguiram e chegaram a um mercado nos arredores. Como não sabiam onde estavam, Yongyao aproximou-se de uma jovem e pediu direções para a residência de Lady Fu Ling. Ela disse a eles que ficava ao norte, mas Yan-an achou isso estranho. Com base nos movimentos anteriores, a casa de Fu Ling deveria estar ao sul. No entanto, como não conheciam a área, decidiram seguir as instruções da moça. Mas assim que começaram a andar, a moça desapareceu de repente. Um dono de loja de macarrão chamou-os, perguntando se queriam comer antes de ele fechar para se preparar para o festival de amanhã. Quando perguntaram sobre o festival, ele explicou que era um evento estabelecido pela senhora Fu Ling para homenagear uma certa grande figura. Curioso, Yongyao perguntou quem era essa pessoa, e o dono da loja revelou que não era outra senão Fu Ling. Ele então começou a relatar como, no passado, quando os demônios aterrorizavam os humanos, foi o Sr. Fu Ling que fez os demônios revelarem suas verdadeiras formas aos humanos, e foi ele quem concedeu bênçãos e salvou as pessoas do sofrimento. Yongyao deduziu que, se estavam realizando uma cerimônia sacrificial para ele, isso devia significar que Lord Fu Ling já havia morrido. No entanto, o dono da loja de macarrão ficou bravo, insistindo que Fu Ling era um ser especial com um corpo imortal e não poderia simplesmente morrer como uma pessoa comum. Naquela noite a cerimônia aconteceu. Enquanto isso, Delay, ao ver sua mãe em seu auge, jovem e radiante, mal podia acreditar, especialmente lembrando-a como uma mulher velha e triste em seus últimos anos. Ela não podia aceitar essa realidade. O Sr. Shan, que também estava inesperadamente presente, comentou que se até Delay não podia aceitar, como ele poderia se conformar com essa era. Ao mesmo tempo, Yan-an revelou a Yongyao que no passado, exterminadores de demônios como eles eram considerados parte do clã Yin-Yang. No entanto, a ascensão e o súbito desaparecimento da Era Dourada dos exterminadores de demônios não tinham pistas ou explicações. De repente, no meio da cerimônia, uma rajada forte de vento passou. Reconhecendo a aura deste vento, Yan-an o perseguiu, apenas para descobrir que ele havia desaparecido repentinamente. Yongyao também seguiu e percebeu que o vento parecia ser o pássaro de Yan-an. Ele aconselhou Yan-an a dar um nome a ele em vez de chamá-lo vagamente. Yongyao então percebeu que o céu tinha de repente clareado, embora a noite tivesse apenas começado. Os dois se aproximaram de um local e perguntaram sobre a cerimônia, apenas para serem informados de que o ritual aconteceria amanhã. A velha que tinha dado bolos a Yongyao também assumiu que eles eram de fora. Quando Yongyao tentou lembrá-la de que ela lhe dera bolos mais cedo, ela afirmou que nunca o havia encontrado antes. Sem ter escolha, ele se retirou. Enquanto os dois vagavam pela cidade, perguntaram a várias pessoas, mas nenhuma delas parecia reconhecê-los. Até as duas criadas de Lady Fu Ling agiram como se nunca os tivessem visto antes. Então, inesperadamente, Yongyao encontrou novamente a garota dos arredores e ela ainda os reconhecia. Ela explicou que estava ali há muito tempo e sabia que as pessoas desse lugar apenas viviam e atuavam de acordo com papéis predeterminados. Este era um loop temporal que recomeçava todas as manhãs antes do festival e durava até a noite da cerimônia. Ela estava presa nesse loop há muito tempo. Alguns dias antes, o Senhor Shan procurou inesperadamente Delay, afirmando ser um velho amigo de Lady Fu Ling. Delay, acreditando que sua mãe estava morta, tentou dispensá-lo, mas o Sr. Shan os tranquilizou dizendo que tinha vindo para ajudar. Ele perguntou se eles queriam ver a Sra. Fu Ling novamente. Naquele momento, Delay recusou-se a acreditar nele, insistindo que sua mãe estava morta e avisando-o para não brincar com isso. No entanto, o Sr. Shan garantiu a ela que se ele dizia que havia uma maneira, então realmente havia uma maneira. Ele então perguntou se eles já tinham ouvido falar da Era do Clã Yin-Yang, o período mais glorioso para exterminadores de demônios.
Jilei admitiu que sua mãe havia falado sobre isso antes, mas ninguém mais ao redor deles jamais mencionou. Ela sabia que era um tempo em que as pessoas respeitavam e admiravam profundamente os exterminadores de demônios, mas não fazia ideia do que aconteceu depois ou por que havia sido esquecido pela humanidade. O Sr. Chan explicou que essa Era Dourada foi criada por aqueles que foram escolhidos, e a mãe deles foi uma das pessoas mais reverenciadas daquela época. Ele então perguntou a Jilei se ela não desejava ver aquela era mais uma vez. Enquanto isso, Yongyao perguntou à garota, já que ela estava lá há tanto tempo, se ela sabia como escapar. No entanto, ela respondeu que não sabia nem desejava sair. Yongyao estava intrigado sobre o que era este lugar e por que eles estavam lá. Ela acreditava que já tinha explicado tudo em sua carta anterior. Yan Yan então percebeu que a carta que eles haviam recebido antes não era de seu pai, mas desta garota. Ela não revelou quem era, apenas que sempre esteve aqui, existindo para observar tudo o que acontecia neste lugar dia após dia, mês após mês. Tudo aqui continuaria a se repetir exatamente da mesma forma, como eram eventos que já tinham acontecido no passado. Ainda assim, paradoxalmente, este não era o passado. Ela não podia fornecer respostas detalhadas, apenas responder a perguntas de sim ou não. Yongyao então perguntou se este lugar era real. Ela respondeu que era real, mas também não totalmente real. Poderia-se dizer que era como uma peça de teatro. Yan Yan entendeu e explicou a Yongyao que, embora este lugar fosse uma ilusão, a experiência deles era real. A razão pela qual ela disse que isso não era o passado foi porque o passado era algo que poderia mudar o futuro, enquanto que, não importa o que fizessem aqui, isso não afetaria a realidade ou o futuro. Yongyao então perguntou se ela estava disposta a ajudá-los a escapar, mas ela respondeu que era alguém que nunca era lembrada por outros, e ela queria saber como era ser lembrada. Yongyao sugeriu que ela se apresentasse primeiro e lhe disse os nomes dele e de Yan Yan para que, da próxima vez que os encontrasse, não precisasse perguntar novamente. Quando ele perguntou o nome dela, ela revelou que era Qing Wen. Enquanto isso, Lady Fu-Lin continuou seus preparativos para a cerimônia e encontrou Zilei novamente. Vendo Zilei parada ali desde manhã, ela se aproximou e perguntou por quê. Zilei admitiu que estava apenas observando Lady Fu-Lin, pois ela era admirada por tantas pessoas, possuindo força, poder e glória. Vê-la feliz era suficiente para fazer Zilei feliz também. Lady Fu-Lin ficou contente ao ouvir isso, mas explicou que sua felicidade não vinha do poder, mas das pessoas ao seu redor. Ela ofereceu a Zilei ficar se não tivesse para onde ir. No entanto, Zilei escolheu partir, e logo foi vista por Yongyao e Yan Yan, que rapidamente a perseguiram. Zilei tentou jogar objetos para atrasá-los, mas Yongyao rapidamente a alcançou e a conteve. Ele a acusou de os ter levado para este lugar e insistiu que ela devia saber como sair. No entanto, ela se recusou a falar. De repente, uma figura mascarada apareceu e atacou Yongyao. Enquanto Yongyao se esquivava, a figura capturou Zilei e fugiu, lançando uma adaga para bloquear a perseguição. Yongyao tentou chamar Xuan Kai para atacar, mas Xuan Kai não apareceu. Yan Yan começou a achar isso estranho, percebendo que suas habilidades especiais pareciam ineficazes naquele lugar. Os dois vagaram pela cidade enquanto Yan Yan ponderava sobre sua situação. Yongyao apontou que seus poderes vinham de influências externas, e como apenas eles tinham entrado nesse lugar enquanto a fonte de seus poderes não, era por isso que suas habilidades não estavam funcionando. No entanto, após a cerimônia, Yan Yan havia sentido seu pássaro novamente através do vento. Isso levou Yongyao a deduzir que a fonte do vento deve ser a interseção entre dois mundos. Enquanto isso, Zilei perguntou à figura mascarada quem ele era e por que a havia salvado. A figura, que parecia estar gravemente ferida, não queria que ela visse seu rosto e fugiu. Mais tarde ele desmaiou e foi acolhido para tratamento pelo Sr. Chan. A figura mascarada era nada menos que o irmão mais novo de Zilei. Ele se importava profundamente com sua irmã e sabia que ela era teimosa e determinada a herdar o legado de sua mãe. No entanto, ele se opunha a ela porque temia que seguisse o trágico caminho de sua mãe. O Sr. Chan contrapôs que o irmão mais novo é que era teimoso, porque Zilei nem sequer era capaz de herdar o legado de Lady Fu-Lin. Ela era apenas uma filha adotiva, o verdadeiro herdeiro era ele. O irmão mais novo, percebendo que o Sr. Chan sabia disso, questionou por que ele tinha trazido Zilei aqui. A verdadeira intenção do Sr. Chan era usar Zilei como um meio de pressionar indiretamente o irmão mais novo a continuar o legado da mãe deles. Se era isso que sua irmã queria, então o irmão mais novo estava disposto a ajudar o Sr. Chan. Enquanto isso, Yongyao identificou uma brecha e elaborou um plano bem pensado. Ele percebeu onde o loop temporal começava, então raciocinou que se pedisse uma refeição luxuosa no final do ciclo, quando o loop reiniciasse, ninguém se lembraria e ele não precisaria pagá-la.
Yan Yan ficou perplexo com o raciocínio de Yong Yao e questionou por que ainda não tinha cortado relações com ele. Ele então lembrou Yong Yao de que o restaurante estava prestes a fechar e não o deixaria acumular uma conta. Enquanto eles lutavam para encontrar uma saída, Yong Yao ainda tinha disposição para pensar em comida. Yong Yao argumentou que já que não podiam sair, pelo menos deveriam viver bem enquanto estivessem presos ali. Ele não estava errado. Os dois então reconsideraram e concluíram que todo esse espaço tinha limites, e se eles alcançassem esses limites, seriam forçadamente retornados. Então ele queria tentar encontrar o ponto central deste lugar. Ele correu adiante enquanto Yan Yan percebeu que mais uma vez foi deixado para trás para pagar. Enquanto explorava, Yong Yao resgatou uma criança que estava se afogando, e logo depois a mãe da menina chegou para agradecê-lo. No entanto, Qin Gwen afirmou que a menina não poderia ser salva, porque os resultados neste mundo não poderiam ser mudados. Yong Yao reconheceu que, embora houvesse algumas coisas que não podiam ser mudadas, não importa o que se fizesse, também havia coisas que, mesmo sabendo o resultado, ainda não se podia ignorar. Qin Gwen observou que Yong Yao e Yan Yan eram bastante barulhentos em comparação com os de fora aqui. Ele presumiu que ela estava se referindo às duas crianças que haviam encontrado antes, mas acabou sendo mais do que apenas isso. Yong Yao então voltou para encontrar Yan Yan e relatou que, após testar as direções norte e sul, ele determinou o limite da fronteira contando seus passos. Agora ele precisava verificar as direções restantes. Os dois então trabalharam juntos para determinar os limites em todas as 8 direções e identificaram o ponto central do mundo. Ele estava localizado perto da residência de Lady Fu Ling. No entanto, havia também uma torre alta acima dela. Yan Yan ficou curiosa sobre a luz no topo, e Yong Yao explicou que era um Den Kyokuan, uma lanterna com recortes de papel de pessoas e cavalos. Quando girava, criava a ilusão de cavalos galopando. Esse movimento interminável fez Yan Yan perceber que o mundo em si estava operando da mesma... Ao mesmo tempo, um grupo de pessoas vestidas de preto apareceu no topo da torre, protegendo a lanterna. Yong Yao então escalou a parede para entrar furtivamente, pois estava acostumado a escalar as paredes de Yan'an dessa forma. De repente, foi descoberto pelos guardas e precisou fugir. Ele tropeçou e caiu, o que o levou a abrir um pergaminho para invocar Xuan Kai, mas ainda assim não foi eficaz. Yan'an teve que intervir para ajudar, e os dois conseguiram evadir temporariamente dos guardas. Yan'an comentou que Yong Yao finalmente estava vendo as consequências de entrar nas casas dos outros. Voltando ao assunto principal, Yan'an acreditava que a lanterna era a chave para este mundo, e proporcionaria as respostas que eles procuravam. Enquanto procuravam uma maneira de subir, Yong Yao acidentalmente pisou em um galho, alertando os guardas. Sem outra escolha, os dois avançaram e derrubaram seus perseguidores. Yong Yao então puxou Yan'an para o telhado para subir mais alto. De repente, Xuan Kai apareceu para ajudar Yong Yao. Ele pediu a Yan'an para chamar seu pássaro, mas Yan'an nunca o tinha nomeado. Yong Yao disse para escolher qualquer nome, então Yan'an soltou Qimbao, pássaro gordo. Inesperadamente, o pássaro voou imediatamente até ele, rompendo a lanterna ao se aproximar. Todo mundo então se partiu e gradualmente se dissolveu. Os dois escaparam com sucesso, e Yan'an perguntou a Yong Yao se o nome do pássaro poderia ser mudado. Ao voltar para casa, Yong Yao perguntou a Yan'an se ele sabia alguma coisa sobre o nome Yin. Yan'an explicou que era o título usado para exorcistas que uma vez protegeram as pessoas e seguiram o Sr. Fu Ling. No entanto, ele não sabia por que isso havia sido esquecido. Sua própria família havia sido convidada a seguir Fu Ling, mas devido à sua linhagem sanguínea venenosa única, eles se recusaram a interagir com os de fora. Yong Yao ficou surpreso que uma era inteira tivesse sido apagada sem deixar rastro em apenas 30 anos, exceto pelas memórias daqueles que a viveram. A única pista restante era a lanterna. Quando Yong Yao perguntou sobre o progresso na restauração dela, Yan'an descobriu que a lanterna apenas registrava o clima e os eventos do mundo de que eles haviam acabado de escapar. Yong Yao ficou impressionado com a capacidade de alguém recriar um mundo inteiro com tanta precisão. Yan'an observou que quem fez isso tinha a habilidade de criar objetos de papel, enquanto Yong Yao podia selar objetos reais em papel, o que significa que suas habilidades eram semelhantes, mas usadas de maneira diferente. Yan'an perguntou a Yong Yao se ele poderia criar um mundo como o da lanterna, mas Yong Yao acreditava que os humanos deveriam respeitar o céu e a terra, então coisas assim não deveriam ser tratadas levianamente. Yan'an ficou surpreso ao ouvi-lo falar tão seriamente. Decidindo não reconstruir a lanterna, Yan'an achou isso pouco notável. Somente a assinatura e o selo tinham fragmentos faltando, tornando impossível restaurar completamente. Yong Yao não conseguia mais entender a lanterna ou por que King, quando alguém não afetado pelas regras daquele mundo, estava dentro dela. Sua fascinação pelo clã Yin derivava da ideia de exorcistas serem respeitados e alegres em seu trabalho. Mas Yan'an era indiferente, tendo se acostumado a estar sozinho.
Yan então perguntou se Yang Yao podia identificar o tipo de papel usado na lanterna, presumindo que um artista como ele teria conhecimento. Mas Yang Yao não tinha certeza e teve que encontrar outro modo de determinar isso. Quando Yan estava confuso, Yang Yao explicou que ele tinha mais de um espírito, embora nem todos fossem tão obedientes quanto Xuan Kai, por isso ele raramente os convocava. Ele então decidiu chamar outro espírito, Jianshu. Ao aparecer, Jianshu imediatamente lançou palavras duras a Yang Yu, claramente desprezando-o. Ela estava chocada que alguém tão perverso como ele tivesse feito amigos. Yan também duvidava que ela fosse um espírito servo. Yang Yao queria a ajuda dela, mas ela o ignorou. Ele insistiu que ela pelo menos o deixasse terminar de falar, mas ela achou divertido, já que ele havia ignorado seus apelos no passado. Quando Yang Yao disse para ela não trazer à tona assuntos antigos, ela recusou, dizendo que se ele não gostava dela, poderia apagá-la afinal. Não seria difícil para ele, e não seria a primeira vez. Yang Yao afirmou que da última vez foi sem intenção, mas suas palavras apenas enfureceram ainda mais Jianshu. Ela o atacou, e ele disse a Yan para não interferir. Jianshu acusou Yang Yao de não valorizar vidas e jurou nunca perdoá-lo. Mesmo enquanto ele a selava novamente, ela declarou que nunca o perdoaria por sacrificar aquela criança. Yan perguntou por que Jianshu o odiava tanto e quem era a criança. Yang Yao explicou que seu pergaminho podia selar qualquer coisa, então agora ele era cuidadoso com seu pincel. No entanto, em sua juventude imprudente, ele uma vez desenhou algo proibido, um ser vivo. Aquela criança era Zilun. No passado, Jianshu era muito próxima de Yang Yao, atuando como sua assistente e ensinando-lhe o potencial de seu pergaminho. Curioso para saber se ele conseguia selar objetos inanimados, ele testou desenhando um brócolis e planejou adicionar olhos. Isso levou à criação acidental de Zilun, um brócolis vivo e senciente. Ele ainda tinha o desenho de Zilun com ele. Na época, ele não conseguia processar o que havia feito e considerou eliminar Zilun, achando-o antinatural. Foi por isso que Jianshu o detestava. Ela acreditava que ele criou vida descuidadamente e depois a descartou à vontade. Para ela, o que a vida significava para ele? Era ditada por seus caprichos? Se sim, ele não era melhor que uma besta. Yan percebeu que Yang Yao não havia realmente apagado Zilun, mas como ele não sabia seu paradeiro, não podia reconciliar-se com Jianshu. Naquela noite, Yang Yao refletiu sobre isso. Criar Zilun foi seu erro, mas deixá-lo viver era realmente a escolha responsável? Enquanto lutava com seus pensamentos, Jianshu de repente se libertou do pergaminho e assumiu o controle de seu corpo. Ao descobrir que Zilun não havia sido apagado, ela o obrigou a desenhar olhos em Zilun para invocá-lo. No momento em que Zilun apareceu, Jianshu ordenou que fugisse, e só então ela libertou Yang Yao. Quando ele perguntou por que ela fez isso, ela permaneceu em silêncio e voltou para o pergaminho. Mais tarde, encontraram dois estudantes de Jintian, a Ling, o de cabelos brancos, e a Chu, a garota de cabelos negros. A Ling se perguntou por que a Chu estava economizando tanto dinheiro, ao que ela respondeu que queria acumular riqueza para mudar sua vida. Somente com dinheiro e fama as pessoas a respeitariam, assim como o Vientiane deles era reverenciado por milhares. Tendo crescido na pobreza, ela se tornou obcecada por dinheiro porque os pobres, mesmo na morte, eram ignorados e sem importância. No entanto, a Ling acreditava que todas as vidas eram iguais e não diferentes dos animais selvagens. Se os humanos morressem ou não, não era diferente das plantas ou bestas perecendo. Naquela manhã, Yang Yao foi procurar o Cordeiro Romano 11. No passado, Jianshu o havia repreendido por criar uma nova vida sem pensar com cuidado. Ele achava Zilan um tanto frágil, mas Jianshu o repreendeu por machucá-la. O fato de Zilan poder sentir dor significava que ela também tinha a capacidade de experimentar nascimento, envelhecimento, doença e morte como qualquer outra criatura viva. Yang Yao procurou por Zilan em todos os lugares que pôde, mas as pessoas provavelmente ainda achavam que ele era louco por procurar um brócolis com olhos. Ele também já se perguntou se Zilan comia ou bebia e descobriu que não comia vegetais, talvez porque isso seria como comer um dos seus, mas gostava de ovos centenários. Naquela época, Jianshu forçou Zilan a se tornar independente, fazendo-o usar os pauzinhos para pegar comida. Não importa o quanto Zilan tentasse, não conseguia. Então Yang Yao quis ajudar. No entanto, Jianshu era muito rigorosa, incorporando a essência de uma típica mãe asiática. No presente, Yang Yao inesperadamente perguntou a um grupo de crianças e descobriu o paradeiro de Zilan. No passado, houve uma época em que Yang Yao ficou com Zilan em um templo abandonado. Ele já havia lutado para cuidar de si mesmo, mas agora ele tinha acolhido uma criança folgada como Zilan. Querendo ajudar, Zilan trouxe-lhe cebolas e alho, mas ele desconsiderou-os como alimentos que não o encheriam. Sentindo-se culpado, Zilan só pôde ficar de mau humor em um canto. Inesperadamente, Yang Yao achou que parecia um delicioso prato de brócolis.
e quando Jianshu voltou com o peixe para ele, o encontrou mordendo a cabeça de Zilan, o que a levou a lhe dar uma surra. Naquele momento, Yang Yao notou um menino sendo intimidado e chamado de monstro por um grupo de crianças. Isso o lembrou de quando Zilan foi descoberto pelos aldeões e rotulado como monstro. Até ele foi implicado, visto como cúmplice do monstro e expulso pelos aldeões, forçando-o a fugir com Zilan nos braços. Quando Jianshu voltou, ela o aconselhou a ignorar aqueles aldeões ignorantes, já que eles não faziam ideia de quanto esforço os dois tinham colocado em protegê-los. Ela recusou-se a aceitar a ideia de que precisava proteger pessoas que a viam como um monstro prejudicial. Pessoas comuns não podiam ver nem machucar monstros, mas ainda assim faziam de tudo para intimidar ela e Zilong. No entanto, na época, Yang Yao também acreditava que o medo dos aldeões de Zilong não era totalmente sem fundamento, porque ele também tinha medo. Embora Zilong pudesse ser inofensivo agora, quem sabia no que ele poderia se transformar no futuro? Ele sentia um medo profundo ao pensar que a vida que ele havia criado poderia se tornar algo assustador. Porque Zilong era um ser que ele havia trazido à existência, algo que nem deveria existir neste mundo, ele sentia que era sua responsabilidade eliminá-lo. Enquanto isso, a Tio chegou a uma aldeia para avisar os aldeões sobre os iminentes 3 meses de chuvas intensas e inundações, alegando que poderia evitar o desastre desde que lhe pagassem uma pequena taxa. Os aldeões, acreditando que a chuva e as tempestades eram ditadas pela natureza, viam a Tio como uma fraude. Afinal, eles nunca tinham sequer ouvido falar de Jin Tian, a quem ela servia. A Ling aconselhou-a a não ser apressada demais, já que este lugar estava longe de onde Jin Tian residia, então era natural que os aldeões não soubessem. Nuvens escuras logo se juntaram densamente no céu. A Ling comentou que, se eles achassem a chuva desastrosa o suficiente, viriam buscar ajuda. Ela então entrou e alertou a Tio contra agir impulsivamente no futuro. Se as pessoas não experimentassem alguma dificuldade primeiro, não estariam dispostas a gastar dinheiro com elas. Tinham que deixar as águas subirem por alguns dias antes de oferecer seus serviços. Somente quando dessem esperança às pessoas em seus momentos mais sombrios, seriam vistas como santas vivas. Se eles emitissem avisos de desastre enquanto as coisas ainda estavam tranquilas, aqueles tolos ignorantes apenas os considerariam arautos de infortúnio. Depois, a Tio quis dar uma olhada no item que a Ling tinha trazido. A Ling abriu o depósito e revelou a Tio que dentro da jaula estava um monstro que trazia tempestades. Ele havia sido selado por Jin Tian, e eles só o carregavam para controlar a chuva em um nível moderado. No entanto, se o selo fosse totalmente levantado, o monstro escaparia. Tinha o corpo de uma besta, a cabeça de um humano, asas para voar, mas também podia rastejar como uma cobra. A Ling avisou que o selo não deve entrar em contato com a água, pois perderia o efeito se isso acontecesse. A Tio achava que a Ling estava se preocupando demais, já que a criatura estava aprisionada e envolta em tecido à prova d'água, tornando impossível que a água a alcançasse. No entanto, era melhor ser cauteloso, pois se algo desse errado, eles não seriam capazes de assumir a responsabilidade pelo caos que o monstro causaria. Na manhã seguinte, a Tio viajou para outra aldeia além do alcance da tempestade. Lá, ela encontrou um grupo de crianças provocando Zilong. Zilong transformou-se em uma árvore para assustá-las, mas elas não se assustaram. A Tio e seus companheiros tiveram que intervir para pará-las e levar Zilong consigo. Zilong conseguia até falar e agradeceu a ela, o que ela achou engraçado. Enquanto isso, Yang Yao passou por lá, mas não sabia que Zilong estava ali. Mais tarde, a Ling ouviu que a Tio havia trazido algo de volta e foi verificar apenas para descobrir que a Tio estava usando Zilong para enganar os aldeões, alegando que era uma árvore divina para extorquir dinheiro. Já que a Ling não conseguia fazer Zilong se transformar em uma árvore por comando, ela cutucou a cabeça dele, fazendo-o chorar. Os aldeões imediatamente a viram como uma fraude, então ela agarrou a cabeça de Zilong com força, causando dor até que uma árvore brotasse. No entanto, o telhado que desabou danificou o depósito onde o selo do monstro estava guardado. Os aldeões, acreditando que Zilong era realmente uma árvore divina, ajoelharam-se e adoraram-no. Enquanto isso, a água fez Zilong encolher, e uma gota de água caiu sobre o selo do monstro. No momento em que a Ling sentiu que algo estava errado e correu, já era tarde demais. O monstro já havia se libertado completamente e começado a causar estragos. A Tio correu para a Ling, sugerindo que trabalhassem juntos para parar o monstro antes que ele destruísse a barragem. No entanto, a Ling havia avaliado a situação e estava confiante de que a barragem não se romperia enquanto o monstro não fosse longe demais. Assim que ela terminou de falar, o monstro abriu suas asas e decolou, forçando ambos a persegui-lo. Logo, encontraram o monstro devastando perto de uma aldeia, mas a Tio notou que a Ling não parecia estar com muita pressa e estava simplesmente observando a situação. Ela não tinha certeza se a Ling estava elaborando um plano ou apenas ganhando tempo. De repente, viram o monstro congelar no lugar como se estivesse sendo atacado. Ambos rapidamente avistaram Yang Yao nas proximidades.
A tia o reconheceu como aquele que havia solicitado seus serviços em troca do licor de Yan-En. Ao saber que Yang Yao havia subjugado uma estátua de pedra guardiã instantaneamente, a Ling decidiu se aproximar dele. Inesperadamente, ela atacou Yang Yao, impedindo-o de continuar seu desenho. Ela tinha ouvido falar de Yang Yao como alguém que se especializava em capturar demônios com tinta e papel, e agora teve a chance de conhecê-lo pessoalmente. Ela admirava sua habilidade em exorcizar demônios e salvar pessoas, mas como o monstro pertencia a Jin Tian, ela queria capturá-lo sozinha, e não permitiria que Yang Yao interferisse. Yang Yao, no entanto, não se importava de quem era o animal de estimação. Se prejudicasse pessoas, ele não o deixaria à solta. Ele então convocou Xuan Kai para confrontar a Ling. No entanto, Xuan Kai não conseguiu se aproximar dela. Yang Yao percebeu que Xuan Kai parecia ter enfraquecido, e a Ling imediatamente o informou que a chuva do monstro tinha o poder de enfraquecer criaturas místicas pegas nela. Ele tentou chamar Xuan Kai de volta, mas Xuan Kai teimosamente continuou lutando. A Ling então prensou Yang Yao contra a parede e Xuan Kai foi perfurado pelo ataque dela. Desesperado, Yang Yao chamou por Jiansu, sabendo que ela guardava ressentimento contra ele, mas precisando de sua ajuda agora mais do que nunca. Ele usou seu próprio sangue para invocar Jiansu e implorou para que ela destruísse o monstro antes que se tornasse muito perigoso. Jiansu apareceu e começou a lutar com a Ling, enquanto Yang Yao corria para resgatar Xuan Kai. Percebendo seu erro, ele selou Xuan Kai de volta no pergaminho. Enquanto Jiansu lutava, ela de repente notou Zilong por perto e rapidamente o prendeu com uma corda. Muito feliz por ver Zilan novamente, ela foi pega de surpresa quando a Ling lançou um ataque surpresa, obrigando-a a jogar Zilan em direção a Yang Yao. Ele correu para a frente e o pegou, incerto se deveria se sentir feliz ou preocupado por ver Zilan novamente. Jiansu já havia perdido ambos os braços a essa altura, e Yang Yao não conseguia encontrar um lugar seco para terminar de desenhar o monstro, porque enquanto o papel era à prova d'água, a tinta ainda se dissolveria na chuva. Sua ansiedade foi percebida por Zilan, que então cresceu em uma árvore massiva e instou Yang Yao a salvar Jiansu. Yang Yao sempre temeu que nem mesmo conseguiria se proteger, mas ele não podia simplesmente ficar parado vendo esses monstros causarem destruição em pessoas inocentes. Ele queria salvar os outros, não por gratidão, mas porque era a coisa certa a fazer. No entanto, aqueles que ele tinha protegido se voltaram contra ele simplesmente porque ele era diferente. Hoje, veneravam Zilan como uma árvore divina, mas amanhã poderiam vê-lo como um monstro. Sentia-se culpado por ter trazido Zilan para um mundo tão cruel. Não suportava ver a criança que criou sofrer, mas não tinha como assumir esse fardo no lugar de Zilan. Tudo o que ele podia fazer era se culpar por ser fraco demais e pedir desculpas a Zilan repetidamente até que o monstro fosse finalmente subjugado. Mas no momento em que o monstro desapareceu, tanto ele quanto Jiansu ficaram atônitos. Zilan havia sido reduzido a uma mera muda. Jiansu voltou para o pergaminho, e antes que Yang Yao pudesse reagir, a Ling de repente atacou e o prendeu. Ela pretendia pegar o pergaminho, mas antes que pudesse, uma figura entrou rapidamente, alguém que uma vez ajudou Yang Yao no navio. Era Wang Yan. Wang Yan cortou facilmente os fios de aço de A Ling e se aproximou dela, forçando-a a usar mais fios para contra-atacá-lo. Wang Yan esteve procurando há muito tempo por algo que ele não pudesse cortar. A Chu chegou naquele momento, e percebendo que não poderia lidar sozinha com Yang Yao e Wang Yan, a Ling não teve escolha senão recuar. A Chu seria apenas um obstáculo, e parecia que eles não conseguiriam recuperar o monstro hoje, então ela ordenou uma retirada completa. Somente depois que as coisas se acalmaram, Yang Yao perguntou por que Wang Yan estava lá. Wang Yan revelou que ele havia investigado o estudioso do navio conforme o pedido de Yang Yao, e descobriu que a família dele tinha sido enganada e roubada de todos os seus bens por um grupo de praticantes utilizando artes negras. Esse grupo não era outro senão as pessoas que acabaram de fugir, os discípulos de Jin Tian das regiões do norte. Jin Tian havia reconquistado vastas terras e estabelecido sua própria seita, expandindo sua influência ao enviar discípulos por toda a terra para espalhar falsas alegações, explorar crenças religiosas e enganar as pessoas para roubar suas riquezas. Em resumo, eles não passavam de vigaristas. A seita de Shao King vinha investigando Jin Tian há muito tempo. Yang Yao agradeceu-lhe por se dar ao trabalho de investigar. No entanto, Shao King estava curioso sobre por que Yang Yao se envolveu com eles desde o início. Yang Yao então contou-lhe sobre Zilan e confessou seu profundo arrependimento e medo. O medo de enfrentar Zilan, sabendo que cometeu um erro ao trazê-lo ao mundo.
No entanto, agora que tinha ido embora, ele não sentia alívio, apenas vazio. Shao Kahn acreditava que Yang Yao estava pensando demais nas coisas. Em vez de se afogar no arrependimento, ele deveria simplesmente ter perguntado a Zilan se ele se arrependia de ter nascido, qual responsabilidade ele realmente devia a ele, e como percebia as pessoas ao seu redor. Ele apontou diretamente que Yang Yao não tinha medo de Zilan ou das opiniões dos outros. O que ele realmente temia era o seu próprio poder, o fato de que seu pergaminho podia criar a própria vida. Mas o destino de alguém deve estar em suas próprias mãos, e não havia razão para se arrepender disso. Zilan tinha escolhido se sacrificar para salvá-lo usando suas próprias habilidades, e ainda assim, Yang Yao estava ali, com medo de seu próprio poder. Era completamente ridículo. Suas habilidades foram concedidas pelos céus para eliminar o mal e proteger as pessoas, não para serem ridicularizadas por outros. Shao Kahn então comentou que havia julgado mal Yang Yao, pensando que ele era uma pessoa inteligente. Com isso, ele se afastou, deixando Yang Yao lutando com o peso da sua própria dúvida e tolice. Enquanto isso, Jin Chen estava furioso porque a Chu havia permitido que seu monstro selado fosse levado. Decidindo que ela não tinha mais utilidade, ele ordenou que ela fosse eliminada. Mais tarde, Yang Yao voltou para encontrar Yan An, que estava incansavelmente produzindo tinta para ajudar Xuan Kai a recuperar sua força. Yan An ficou surpreso ao saber que Xuan Kai tinha sido enfraquecido pela chuva. Yang Yao explicou que a água do monstro era especial. Ela podia até extinguir chamas divinas. Nesse momento houve uma batida na porta. Os dois a abriram, só para se depararem com uma jovem e um assassino. A garota afirmou que não estava ali para comprar o vinho de Yan An, mas para cobrar uma dívida. Como eles tinham danificado uma lanterna que ela havia confeccionado para um cliente, ela veio exigir compensação. Yang Yao imediatamente culpou Yan An e deixou que ele pagasse. Mas a garota não queria dinheiro. Ela queria as vidas dos dois. O assassino ao lado dela avançou sobre eles, forçando Yan An a intervir e defender, mas ele foi rapidamente dominado. Yang Yao foi então obrigado a lutar, mas o assassino rapidamente os jogou para fora e sacou sua espada para atacar. Yan An alcançou suas penas para atacar, mas a garota lembrou-lhe que seu assassino ainda morreria se entrasse em contato com o sangue de Yan An. Por causa de sua misericórdia, Yan San foi derrubado. Quando a garota estava prestes a acabar com sua vida, Yang Yao correu em direção a eles, apenas para o fio vermelho da garota se transformar de repente em um pássaro e voar. Para a surpresa de todos, ela então baixou a cabeça, pediu desculpas a Yan An e implorou por sua ajuda. Yang Yao ficou completamente perplexo. Uma vez dentro, ela se apresentou como Qingji, de uma nação oriental. Yan An reconheceu sua família como um clã especializado em inteligência e comércio de informações. Ela admitiu sua culpa e pediu o perdão de Yan An, mas Yang Yao continuou desconfiado, acreditando que ela era uma fraude. No entanto, ela revelou que sabia sobre o espírito ferido de Yang Yao e que estava sendo tratado dentro da casa. Ela afirmou que poderia ajudar a curar Xuan Kai, mas Yang Yao a dispensou, acreditando que mergulhar Xuan Kai em tinta por alguns dias seria suficiente para a recuperação. Shinji zombou de sua tinta, chamando-a de barata e indigna de ser considerado um verdadeiro restaurador para Xuan Kai. Ela então propôs um acordo. Se Yang Yao a ajudasse, ela salvaria Xuan Kai. Yan An inicialmente não viu vantagem nesse arranjo, mas como adiar ainda mais apenas colocaria Xuan Kai em maior perigo, ele relutantemente permitiu que Yang Yao aceitasse a oferta. Quando trouxeram Xuan Kai, Shinji observou que ele não era nada mais que uma casca vazia. Ela explicou que usar sua tinta iria alterá-lo de maneiras imprevisíveis, mas ela não podia afirmar com certeza qual seria o resultado. Ela então liberou a tinta em Xuan Kai e uma transformação inesperada ocorreu. Xuan Kai se tornou mais masculino e até ganhou a habilidade de falar. Suas primeiras palavras, chamando Yang Yao de baixinho. Em seguida, ele olhou ao redor e achou o lugar bastante pobre, enquanto Shinji percebeu que Xuan Kai havia absorvido um pouco de sua personalidade. E verdade seja dita, o lugar era realmente bastante velhas. Yan An, descontente, ameaçou expulsá-los a todos, forçando Shinji a acalmá-lo rapidamente. Shinji então questionou Yang Yao, perguntando se ele nunca tinha se perguntado por que Xuan Kai sempre permanecera em silêncio. A razão, ela explicou, era que ele havia perdido metade de sua alma. Todo ser vivo era formado por 3 almas, cada uma concedida por um dos 3 reinos. O céu concedia reverência, a terra fornecia tradição e a humanidade moldava a individualidade. Quando uma pessoa morria, suas almas retornavam aos seus respectivos reinos. No entanto, os monstros foram criados pelas queixas persistentes da alma humana, que os impediram de seguir em frente. Xuan Kai, sendo uma alma da Terra, só reteve habilidades de combate, mas carecia de personalidade ou fala. Ela não sabia onde suas outras 2 almas tinham ido, mas já que ele era um espírito de tinta, era provável que seu dono anterior tivesse usado sua alma para escrever algo de grande importância.
Shenkai, sem memória, não tinha ideia de quem era seu antigo dono. Shinji só podia usar tinta para impedir temporariamente sua dissolução completa, mas se continuassem dependendo desse método, ele eventualmente se tornaria nada mais do que uma barra de tinta comum em vez de um senciente ser. A única maneira de realmente salvá-lo era recuperar os escritos que haviam absorvido sua alma e reintegrá-los a ele. No entanto, eles não tinham ideia de por onde começar a procurar. Shuankai se recusou a ir com Shinji para que ela investigasse em seu nome, mas Yan'an queria ir direto ao ponto. Qual era o problema que Shinji estava enfrentando? Ela admitiu que a informação que estava prestes a compartilhar era altamente valiosa, então esperava receber alguma compensação. Yan'an imediatamente decidiu que eles não precisavam mais da ajuda dela e mostrou-lhe a porta. Forçada a reconsiderar, Shinji cedeu e fez uma exceção para Ali. Ela então revelou que seu clã possuía um método para registrar toda a vida de uma pessoa e uma técnica para determinar se a vida de alguém tinha algum valor real. O assassino tinha acabado de colocar a pulseira, mas ela não formou nenhuma forma distinta. No entanto, quando o mesmo fio foi colocado ao redor do pescoço de Yan'an, ele se entrelaçou de maneira intricada na forma de um pássaro. Isso convenceu Shinji de que a vida de Yan'an tinha grande valor. Ela queria que ele usasse o bracelete para que pudesse registrar sua vida, pois precisava determinar se ele valia a pena negociar com seu clã. Caso contrário, tanto ele quanto Yang Yao teriam que pagar sua dívida por danificar a lanterna dela. O preço dessa lanterna era a expectativa de vida total de cada ser vivo dentro dela. Yang Yao inicialmente pensou que seriam apenas alguns dias, mas após calcular multiplicando esses dias pelas milhares de pessoas e centenas de animais dentro, o custo chegou a mais de 100 anos. Se dividido, cada indivíduo perderia 50 anos de vida, o que ainda parecia administrável. No entanto, ao ouvir isso, tanto Yan'an quanto Yang Yao ficaram pálidos e não tiveram escolha a não ser cumprir o pedido de Shinji para evitar a dívida. Yan'an concordou em ajudá-la, mas não queria que Yang Yao saísse sem contribuir. Então ele perguntou se Yang Yao tinha alguma dívida a pagar. Shinji também estava curiosa sobre a vida de Yang Yao e tentou medi-la com sua pulseira. No entanto, o fio desapareceu completamente de forma inesperada, levando-a a concluir que Yang Yao provavelmente era uma existência desperdiçada que ninguém lembraria. Ela então perguntou como os dois tinham entrado no mundo da lanterna, mas nenhum deles sabia. Havia apenas 3 maneiras de entrar. 1. Sendo pessoalmente trazido por um membro do seu clã. 2. Possuindo uma chave. Ou 3. Recebendo permissão do cliente que encomendou a lanterna. O cliente não eram os 2 filhos de Lady Fu Ling, mas sim Lord Fu Ling, nascido dos céus e da terra, reverenciado na lenda como alguém que estava acima de todos os outros. Nenhum deles tinha qualquer conexão com Fu Ling, então Shinji decidiu visitar a cena no dia seguinte em busca de pistas. Yan'an decidiu que Yang Yao a acompanharia enquanto ele ficava em casa. Shinji assumiu que Yan'an a deixaria passar a noite, mas ele prontamente os expulsou. Shinji e seu assassino foram procurar uma pousada, enquanto Yang Yao, como sempre, dormia no telhado de Yan'an. Curioso sobre como o clã de Shinji ganhava dinheiro, Yang Yao perguntou a ela sobre isso. Ela explicou que costumavam trabalhar como escribas reais, registrando a história para a corte imperial, e também lidavam com comércio de inteligência. No entanto, quando a dinastia mudou, seu clã foi forçado a se retirar para as montanhas e começou a aceitar encomendas particulares para documentar vidas. Yang Yao achou incrível que simplesmente registrar informações e ativar a lanterna pudesse criar tal ilusão. No entanto, comparado ao pergaminho que ele possuía, o poder da lanterna era muito inferior. O pergaminho continha uma força muito maior. Na manhã seguinte, quando chegaram ao local, Shinji não encontrou pistas úteis e decidiu procurar pela chave da ilusão. Como a criadora da lanterna, ela tinha uma maneira de localizá-la. De repente, o Sr. Shan apareceu atrás deles. Shinji imediatamente o reconheceu como o assistente de um rei do norte. O Sr. Shan também era o ex-mestre de Shuankai e o detentor da chave das ilusões. Ele pediu a Shinji para parar de buscar a questão do lampião, e então revelou a Yang Yao que a alma de Shuankai tinha sido usada para escrever registros históricos da era que Yang Yao testemunhou na ilusão e a idade em que a tribo Yin Yin foi reverenciada, apenas para ser traída e esquecida. Se Yang Yao desejasse descobrir os segredos daquela época, ele precisava ir para o sudeste. Uma vez que encontrasse os textos antigos que registravam aquela era, aprenderia tanto a verdade quanto como salvar Shuankai. Após entregar esta mensagem, o Sr. Shan partiu. Determinado a salvar Shuankai a todo custo, Yang Yao decidiu embarcar nesta jornada. Enquanto isso, Achou recebeu uma missão de Jin Tian e partiu com o 4º discípulo. Ao ouvir isso, a Ling percebeu o que estava prestes a acontecer e perguntou a Achou se ela tinha algum desejo final. Achou tinha muitos, mas a Ling só permitiu que ela escolhesse um.
No entanto, a Cho queria voltar antes de tomar uma decisão. A Ling também esperava que a Cho voltasse em segurança. E com isso, o episódio chegou ao fim.